Muito bem, meus caros, vamos para a nossa última aula sobre a assim chamada História Geral, antes de entrarmos no, na parte de História do Brasil. Então, nessa última aula, a gente vai resumir aqui cerca de 200 anos de história, das aquelas 4 eras que a gente costuma dividir a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Essa idade contemporânea, a qual nós ainda fazemos parte, embora alguns chamem de pós-modernidade, é da menor em quantidade de anos, de séculos, embora o número de fatos, né, e a quantidade de material que a gente tem para estudar essa história seja muito maior, justamente porque nesses 2 últimos séculos, devido à facilidade cada vez maior da proliferação da informação e do desenvolvimento da ciência historiográfica, a ciência da história ela só se desenvolve nessa época contemporânea, no século XIX, e então, com um olhar mais científico para a história, nós temos mais material para trabalhar, portanto nós temos como fazer mais história, como compreender melhor os processos históricos do que nas eras passadas. Então hoje nós temos, além dos documentos, né, no começo, naquele século XIX, a base dos documentos, né, os documentos escritos eram a base da história. Hoje em dia, não só, a gente tem imagem, vídeo, a gente tem áudio, a gente tem acesso a informações, a pessoas, acontecimentos de uma forma muito mais direta do que acontecia anteriormente. Imagine que uma coisa muito simples, né? Veja, há 30 anos atrás, a gente não, as leis que eram promulgadas diariamente no nosso país, elas demoravam para a gente ter acesso a elas. Por isso que há uma coisa chamada no direito chamada vacatio legis, que é assim, quando a lei é publicada, ela demora ainda 30, dependendo da lei, demora 30, 45 ou 90 dias, às vezes um ano, para entrar em vigor, porque é o tempo em que se espera que essa lei ela vá chegar às pessoas que para quem essa lei ela é feita, para que as pessoas tomem conhecimento dessa lei. Imagine isso na antiguidade, na Idade Média, em que um papa fazia um decreto e aquele decreto levava meses, às vezes anos, para chegar nas vilas mais distantes da França, da Inglaterra, enquanto que hoje a gente tem tudo em tempo real. Então, hoje em dia, o Papa faz uma encíclica e o mundo inteiro tem acesso simultâneo na sua própria língua, sem precisar sequer esperar para traduzir. Então, na idade da informação, que é a que nós vivemos, né, todo esse conhecimento é muito maior, muito mais facilitado para que nós tenhamos acesso a ele. Então nós temos mais facilidade de ter acesso a coisas que acontecem hoje do que no século passado, mas aquilo que aconteceu no século passado, a gente tem muito mais documentos, muito mais fontes históricas do que a gente tinha na antiguidade, na modernidade, na antiguidade, na Idade Média. Enfim, mas falando dos fatos mais importantes, é aquilo também que diz respeito também à história da igreja, que é um dos enfoques que a gente deve ter. A Revolução Francesa foi o acontecimento que marcou essa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, o nosso modo de pensar, a nossa cultura, as nossas estruturas políticas, econômicas, né, tudo que a gente vive hoje foi marcado de uma forma ou de outra pela Revolução Francesa. Isso para o bem e para o mal. A Revolução Francesa em si, que é louvada pelos historiadores, pelas pessoas de tendência mais progressista, a gente pode ver ela com um viés
muito mais crítico, porque a Revolução Francesa ela é naturalmente espalhada, né? A gente aprende na escola que a Revolução Francesa ela lutava pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade contra a opressão do antigo regime, do regime da monarquia absoluta, sobretudo ali na França. Tem-se também essa ideia de que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa e que é uma preparação para as revoluções que vão acontecer no mundo inteiro, começar da Europa no século XIX e no século XX. De certa forma, isso é verdade, né? Um pouco antes da Revolução Francesa, nós tivemos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que é por muitos chamada também de Revolução Americana, que é, na verdade, como eu disse, a Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, para que houvesse a liberdade e a criação de um novo país, né, e a liberdade dos habitantes das 13 colônias em relação à metrópole, a Inglaterra. Só que a Revolução Francesa, embora tenha o mesmo nome de Revolução Americana e Revolução Francesa, elas são diametralmente opostas, porque a Revolução, aquilo que a gente chama de Revolução Americana, né, tentou salvaguardar todas as melhores tradições inglesas que não estavam sendo respeitadas quando o rei não concedia a representatividade no parlamento para aqueles que pagavam os impostos nas colônias americanas. Então aquela revolta contra a Inglaterra, né, ela foi tomando forma, e aos poucos que aqueles que a gente chama de americanos foram tomando conta, né, foram percebendo que eles poderiam formar um novo país, né, distante, separado, não mais submisso a Londres, né, à corte de Londres. Então, mas mesmo assim eles não queriam uma ruptura. A ruptura ela era uma ruptura política no sentido de formar uma nova nação, mas não havia uma ruptura cultural, não havia uma ruptura de valores. Então os valores tradicionais ingleses ainda permeiam a fundação dos Estados Unidos e permeiam ainda hoje, né, em grande parte os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda hoje, embora tenha decaído muito nesse ponto, ainda é um país essencialmente tradicional, de uma moral tradicional, de uma moral judaico-cristã ainda, né? E não diverge muito daquilo que é hoje a Inglaterra, né? Então são duas democracias das mais fortes, que têm os seus problemas nos últimos anos, por diversos fatores que a gente pode trabalhar depois, como a imigração, como a influência das ideologias, mas não foi a ruptura, né, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma ruptura com tudo, com absolutamente tudo, com todas as tradições. Não foi só uma ruptura com uma forma de governo, que era a monarquia e se tornou república, né? A França não se torna uma república propriamente no momento da Revolução. A Revolução ela começa ali em 1889 com aquele fato que é a tomada da Bastilha, né? Que a Bastilha era a prisão política onde ficavam presos os inimigos da monarquia francesa. Então os revolucionários no começo eles procuram fazer com que a monarquia se torne limitada, então um controle do poder monárquico, como era na Inglaterra desde 2 séculos antes, com a Revolução Gloriosa no século XVII. O rei inglês tinha perdido o domínio absolutista sobre todo o país, enquanto que o poder de fato passava para as mãos do parlamento. Então a Inglaterra nós tínhamos ali, embora não houvesse uma constituição propriamente dita, como a gente conhece hoje, uma constituição, havia ali uma monarquia constitucional, com os poderes do rei limitados. Então a França primeiro faz isso,
né? Os revolucionários primeiro fazem isso, mas depois eles vão e descambam mesmo para o radicalismo. Eles matam o rei, guilhotinam o rei e a rainha. E mais para frente eles instalam um período de terror no qual todos aqueles que são inimigos da revolução são perseguidos e mortos, guilhotinados, assassinados de diversas formas. Então a Revolução Francesa ela tinha como dupla intenção acabar com a monarquia, né, a monarquia francesa, e também com a Igreja Católica, porque eram essas duas instituições aquelas mais tradicionais e que mais representavam na cabeça dos revolucionários o inimigo, aquele que se une para oprimir, né, para impedir que haja as liberdades. Então, sob esse pretexto, não só o rei e a rainha, a corte, foi decapitada, né, mas também a igreja foi grandemente perseguida, né? Muitos padres foram assassinados, freiras assassinadas, muitos deles fugiram para a Inglaterra, né? E isso ocasionou um renascimento do catolicismo inglês, de bons padres, bons sacerdotes que fugiram da Revolução Francesa, enquanto que uma parte do clero foi obrigada a jurar fidelidade ao Estado numa espécie de catolicismo chinês hoje, né? No qual o governo ele tem um controle sobre a religião e o catolicismo é assim, portanto, aos poucos deturpado. Tamanho era a ânsia revolucionária de virar o mundo de cabeça para baixo que os franceses eles criaram um novo calendário com novos nomes de meses, com o ano zero sendo o ano da Revolução e não mais contado a partir de Cristo. Então eles rejeitaram totalmente tudo aquilo que era antigo, tudo que era venerável, tudo aquilo que era tradicional, em nome de uma disputa pelo poder, na verdade. Então os revolucionários que se sucediam, Robespierre lá e tal, eles estavam em busca de poder e para manter o poder muitas vezes os governantes instituem regimes de terror, e o terror foi grande na França revolucionária. Os países ao redor eram todos monarquias, e vendo aquele banho de sangue, né, aquela desgraça da Revolução Francesa, eles ficaram com medo de que essa revolução, o espírito revolucionário, penetrasse também em seus países. Então vários deles fizeram guerra, tentaram invadir a França para tentar tirar os revolucionários do poder. E os revolucionários, no decorrer daquela década de 1790, foram se fiando cada vez mais num general chamado Napoleão Bonaparte, que era de uma patente muito inferior e rapidamente cresceu até se tornar general e venceu guerras importantes contra os austríacos, contra os invasores italianos, e ele acabou assumindo para si o controle, o poder do país inteiro, né? Ele foi denominado cônsul, né? Então, né, uma espécie de arremedo de república, mas uma república já que não era democrática, nunca foi democrática, mas que já era uma ditadura. Bem, logo depois das guerras defensivas, Napoleão ele vai lançar guerras ofensivas contra os países vizinhos, no sentido de invadir a Europa e espalhar também as ideias revolucionárias, porque embora Napoleão fosse... a gente tem essa ideia, né, de que a Revolução Francesa representa a democracia, o que não é verdade. O próprio Napoleão, com o seu imperialismo, de querer conquistar aquelas outras nações, ele queria espalhar os ideais revolucionários, né, por toda a Europa. Então o Napoleão era um general genial, né? Então ele
conquistou muitos territórios, invadiu grande parte da Europa, a Áustria, a Itália, grande parte da Rússia, a Espanha, né? Isso teve reflexos também na nossa história, porque ele, como a Inglaterra, né, sendo uma ilha, nos últimos séculos ela tinha se desenvolvido por causa do comércio, e esse comércio naturalmente tinha que se desenvolver através de uma marinha mercante. Ela desenvolveu também para proteger essa marinha mercante e a marinha de guerra. Então a Inglaterra naquela altura ela tinha se tornado a maior armada, a maior marinha do mundo, né? E para evitar, e justamente para atingir o seu maior inimigo, que era a Inglaterra, Napoleão ordenou o chamado bloqueio continental, que era a proibição de todos os países da Europa de comercializarem, de abrirem os seus portos para o comércio com a Inglaterra. E ele ameaçou também Portugal. Portugal, se vocês olharem no mapa, está numa posição muito mais perto da Inglaterra do que da França, por exemplo. E os portugueses sempre foram aliados naturais, portanto, pela proximidade geográfica, por serem também povos essencialmente com a índole de marinheiros. Os portugueses sempre foram naturais aliados dos ingleses. E o Napoleão colocou o príncipe regente da época, Dom João VI, né, em apuros, porque ele invadiu a Espanha, derrubou a monarquia espanhola, colocou o seu irmão, Luís Bonaparte, aliás, e ameaçou invadir Portugal se Portugal, né, não executasse também o bloqueio continental. Então o Dom João VI ficou entre a cruz e a espada, né? Ou ele cedia a Napoleão, ou ele e se tornava inimigo, portanto, dos ingleses, né? Traía a aliança com os ingleses, ou então ele permanecia fiel aos ingleses, mas teria que aguentar uma invasão do exército napoleônico. E durante um tempo ele se debateu sobre que atitude tomar, né? Os ingleses ofereciam a ele a oportunidade de transferir a corte portuguesa para a colônia brasileira, o Brasil, e essa foi a decisão final que Dom João VI tomou, né? Ele era príncipe regente, a sua mãe era a rainha, Dona Maria I, que tinha se tornado louca já há alguns anos. Então ele passou 16 ou 18 anos como príncipe regente sem ter ainda o título de rei. Ele só vai adquirir o título de rei, creio que em 1818, quando a sua mãe faleceu. Mas regia o país nesse meio tempo. Então ele decide vir para o Brasil, né, escoltado pela marinha inglesa, né, traz a corte, né, ou seja, o aparelho administrativo do Estado, a maioria dos nobres portugueses vem para o Brasil, e depois a gente vai aprofundar essas questões do Brasil, né? Tem esse livro que eu passei para vocês lerem, 1808, no qual vocês vão também aprofundar essa questão. Voltando para a Europa, Napoleão conseguiu uma grande vitória, mas essa vitória foi efêmera, né? Por volta de 1812, ele começou a perder diversas batalhas, né? Ele contra todo mundo. E em 1815 ele foi definitivamente derrotado, foi exilado pela ilha de Elba, que fica no litoral do mar Mediterrâneo. Não lembro se é italiana ou francesa, mas é próxima desses dois países. E ele vem falecer em 1821, mas no mesmo ano em que ele foi definitivamente tirado do poder, 1815, os diversos países, a Inglaterra, a Áustria, os estados alemães, fizeram o Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi um concerto dos grandes europeus para tentar fazer com que a situação política na Europa voltasse a ser o que era antes da Revolução, o que era antes das guerras napoleônicas. Então a tentativa foi de reequilibrar o poder
né, das diversas potências europeias, né, e retornar a monarquia para a França, né, então sufocar os ideais revolucionários. Eles conseguiram isso de maneira razoável, né? Então nós vamos ficar algum período na Europa sem conflito armado, né? Depois das guerras napoleônicas, a gente vai ter um conflito ali, a guerra da França com o estado da Prússia, né, no ano de 1870, e ali depois desse conflito nós vamos ter um período de paz mais ou menos efêmero também, que vai durar até o começo da Primeira Guerra Mundial em 1814. Nesse meio tempo, né, nós vamos ter o florescer das ideologias progressistas, né, advindas das ideias revolucionárias, iluministas. As ideias vão se desenvolver, tomar diversas formas, e uma dessas formas é o socialismo, comunismo, essa época em que viveu Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos tentar fazer algumas revoluções ali na Europa, mas sem muito sucesso no começo, porque é um trabalho longo você, na parte da perspectiva comunista, conscientizar o proletariado da questão da luta de classe, de que ele deve ter essa camaradagem com seus companheiros operários acima da camaradagem nacionalista. Então nós somos operários, não somos franceses. Os operários franceses, ingleses, alemães têm que se unir, né? Não devem ser separados por nacionalidades. Esse foi um processo, né, grande, que nunca chegou a se concretizar no sentido de se fazer uma revolução geral armada, né? Mas eles fizeram algumas tentativas durante o século XIX. Outros fatos importantes no século XIX são a unificação da Itália e da Alemanha. Então, esses países surgem, a Itália e a Alemanha, né, por volta da década de 1860, 1870, onde há a unificação dos diversos estados que compunham esses países, né? Que havia, claro, um sentimento de cultura alemã, mas diverso, né? Então existia diversos estados, às vezes de língua alemã, mas às vezes muito distintos uns dos outros, com tendências distintas. Então os estados do norte da Alemanha eram mais protestantes, enquanto os estados do sul eram mais católicos. Você tinha grandes estados como a Prússia, a Baviera, estados menores, que depois vão se aglutinar e formar, unificar o país em torno do trono da Prússia, né? Então vamos ter um imperador, um Kaiser. Na Itália há um processo revolucionário também que vai unificar a Itália, os estados, as cidades-estado italianas, os principados e tal. Vai acabar nesse momento os estados pontifícios, dos quais o Papa era o monarca, o chefe, monarca absoluto praticamente. O Papa se coloca como prisioneiro em Roma, Pio IX, bem-aventurado Pio IX, e a situação da igreja só vai se estruturar como é hoje nos acordos de Latrão, no ano de 1929, né, cerca de quase 70 anos depois da unificação italiana, né? O Papa se trancou na cidade de Roma, nas igrejas romanas, e aí se faz um acordo, né, inclusive com Mussolini, durante o período do fascismo italiano, os acordos de Latrão, que estão em vigor até hoje, né? Então a igreja, ela conserva o território do Vaticano, de 44 km², e todas as igrejas na cidade de Roma são território vaticano, território da Santa Sé. E o resto é de Roma, a cidade de Roma, capital da Itália, do país chamado Itália. Então isso surge também nesse ínterim, né?
temos esse conflito que eu mencionei, da Guerra Franco-Prussiana, entre a França e a Prússia, que vai acabar com uma vitória dos... Então a Guerra Franco-Prussiana vai terminar com a vitória dos alemães, né, que vai finalizar o processo de unificação. Os franceses vão deixar de ser uma monarquia novamente, porque voltou a ser uma monarquia depois da queda de Napoleão, e deixa de ser uma monarquia e se torna novamente uma república, e permanece uma república até os dias de hoje, a França. E dois territórios ali contíguos na fronteira entre França e Alemanha, eles vão ser anexados pela Alemanha, que é a região da Alsácia e a Lorena. Essas duas regiões vão ser fonte de conflito até a Segunda Guerra Mundial. Hoje elas são regiões francesas, mas vão ser regiões que vão ser disputadas pela França e pela Alemanha. E aí nós temos um período de relativa paz, né? Um período de desenvolvimento econômico, desenvolvimento das ciências, né? Temos reformas acontecendo por toda a Europa, é aquela chamada Belle Époque, né? A época bela, em que havia uma sensação de paz, embora, como já falei, uma paz frágil. Essa paz vai ser quebrada pela Primeira Guerra Mundial, em 1914. Em 1914 nós tínhamos a seguinte situação na Europa. As coroas da Rússia, da Inglaterra e da Alemanha eram ocupadas por sobrinhos netos da Rainha Vitória. Então eram aparentados, eram primos. Então o czar da Rússia, Nicolau II, o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o rei da Inglaterra eram primos, mas cada um representava os interesses dos seus países. E havia um outro país ali, um outro império importante, que era o Império da Áustria-Hungria, que há séculos estava sob domínio da dinastia Habsburgo. Dinastia esta que é a dinastia da nossa primeira imperatriz, né, a Dona Leopoldina. Então, a Áustria-Hungria, ela não apenas era o território daquilo que hoje é a Áustria e a Hungria, mas ela abrangia todos aqueles estados que hoje, né, formam a ex-Iugoslávia, os Balcãs. Então, a Sérvia, Bósnia, Croácia, todos aqueles estados faziam parte do Império Austro-Húngaro. Só que o poder, né, o imperador do Império Austro-Húngaro era uma pessoa que, ao mesmo tempo, tinha o trono da Hungria, era rei da Hungria, era a mesma pessoa que acumulava os dois postos, imperador da Áustria e rei da Hungria. Certo? Era uma monarquia dual, só que na prática, né, era uma pessoa só que mandava, era o imperador Franz Joseph. Só que havia muitas, né, o Império Austro-Húngaro era um império multiétnico, ou seja, havia muitas etnias espalhadas desses países que hoje são Sérvia, Hungria, etc. E uma dessas etnias, que eram os sérvios, né, os sérvios, eles eram muito oprimidos, se sentiam, né, o poder realmente, de fato, não era disperso, era concentrado na Áustria e na Hungria. Então aqueles países, né, que hoje são países, mas aquelas etnias, aquelas regiões, sempre se sentiam preteridas, né, sofriam violência econômica, política, etc. e tal, até que os sérvios desenvolveram um forte senso de nacionalidade e queriam a independência da Sérvia. Então a Áustria se tornou o inimigo a ser vencido. E aconteceu de que durante a
a visita do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, né, o arquiduque Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, com a sua esposa Sophie, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, né, e terroristas sérvios foram e assassinaram, fizeram um atentado e assassinaram o herdeiro do trono. E isso ocasionou, isso foi o estopim da primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a França, naturalmente, a Áustria, naturalmente, não iria deixar aquilo impune, né? E fez um movimento de invadir a Sérvia, só que a Sérvia, os sérvios, eles são pessoas de tradição, de etnia eslava, a mesma etnia dos russos. Então, os russos, eles tinham interesses em toda aquela região. Então, eles acabaram sendo envolvidos na guerra, né? A Rússia, né, acabou sendo envolvida na guerra pela Sérvia, declarou guerra à Áustria-Hungria, e o grande aliado da Áustria-Hungria era a Alemanha. Então, eles ficaram de prontidão, né, para ver como é que a coisa ia acontecer. Não se sabia ainda se todas aquelas potências iam entrar na guerra. Mas aconteceu que os russos mobilizaram o exército. E quando os russos fizeram isso, os alemães se acharam na obrigação de também mobilizar os seus exércitos. Com os exércitos mobilizados, a coisa foi atraindo os outros países. A França era aliada da Rússia, e aí a Alemanha, de repente, a Áustria invadiu a Sérvia, a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia, todos foram se envolvendo, até a Inglaterra também, que tinha menos interesse na coisa, também acabou se envolvendo, justamente porque ela não podia deixar que a Alemanha, que era o país mais poderoso naquela época, que estava em maior crescimento econômico, se sobressaísse naquela guerra, porque a Alemanha iria poder tomar, né, ela tinha interesses imperialistas e podia tomar várias das colônias inglesas. Além disso, a sua aliada, a França, a aliada da Inglaterra, a França, ela também tinha interesses coloniais, tinha colônias, e se deixasse era mais perigoso você deixar a França lá na guerra sozinha, porque ela poderia querer se aproveitar de colônias inglesas, né? Era mais seguro para a Inglaterra entrar na guerra do lado da França. Então nós tínhamos dois blocos basicamente se enfrentando. O bloco das potências centrais, que eram no norte a Alemanha, no sul a Áustria-Hungria e a Itália. E você tinha ao redor delas, né, uma outra aliança, a Tríplice Entente, que era a Rússia, França e Inglaterra. A Primeira Guerra também começou a envolver depois as colônias, né, as colônias inglesas, francesas na África, na Ásia, então no Egito, em Israel, na Índia, e também o Império Otomano, que hoje é a Turquia, e que na verdade era um império que dominava ali a região do Oriente, uma parte do Oriente Médio, do Egito, do norte da África. Então o Império Otomano eram muçulmanos, os alemães se aliaram aos muçulmanos para conseguir enfraquecer a Inglaterra, que tinha muitas colônias naquela região. Então o Império Otomano também foi envolvido. No Império Otomano, entre os movimentos da guerra, nós tivemos ali o genocídio dos armênios, que eram povos de origem cristã, eram povos cristãos, que foi o primeiro genocídio moderno, né? Os turcos, eles acusaram os armênios de traidores, de estarem ajudando as potências estrangeiras na guerra, e fizeram, digamos, uma imigração forçada, né? Dessas populações inteiras que foram transferidas para lugares muitas vezes inóspitos a pé, e nesse processo milhões de pessoas acabaram morrendo. Então o genocídio armênio, que tem conotações étnicas e religiosas, né, aconteceu ali durante a Primeira Guerra Mundial.
Só que a guerra, depois de alguns avanços, sobretudo da Alemanha na França, né, a guerra foi travada em duas frentes, né, na frente ocidental, ali em parte do território francês, e na frente oriental, entre a França e entre a Alemanha e a Rússia, né, aquela região ali mais ou menos o que era a Polônia hoje. Só que a guerra, nos seus anos, ela foi marcada pela chamada Guerra das Trincheiras. Então, chegou um momento em que os exércitos eles eram tão equivalentes uns aos outros que eles cavavam trincheiras, né, com pouca distância, com poucos quilômetros de distância um para o outro, e ficavam imóveis, porque se eles tentassem se mover eram repelidos pelo inimigo, né? Não havia uma força grande o suficiente para quebrar as linhas inimigas. Então, durante muito tempo eles ficaram nessa guerra. É uma guerra que foi muito mortífera, né? Tanto nas próprias trincheiras como nas movimentações que houveram, sobretudo no começo e no fim das guerras, as tentativas de movimentação que os exércitos faziam. Muitas pessoas morreram em muitas batalhas. Nós tivemos foi a primeira guerra em que se usou armas químicas, gás, né, contra populações civis. Foi a guerra, de fato, em que as populações civis se tornaram vítimas, né, porque antes as guerras eram travadas em campos de batalha, longe das cidades, e agora a população civil começou a ser vítima, né, do processo da guerra. Enfim, resumindo, em 1917 tem a Revolução Russa, né? Os russos se retiram da guerra quando Lenin consegue a vitória. A primeira coisa que ele faz é tirar a Rússia da guerra, e aí os alemães ficam livres para se dedicar ao fronte ocidental. Só que mesmo assim eles não conseguem vantagem sobre os aliados, mesmo com a chegada dos Estados. Aí vem os Estados Unidos, né? Tem um complô lá no qual os alemães eles tentavam subornar o México para que o México entrasse em guerra com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos, se o México vencesse, né, o México conseguiria de volta alguns territórios que tinham sido tomados pelos Estados Unidos no século anterior. E os Estados Unidos entram em guerra por essa ameaça, mas sobretudo porque era de alto interesse que os aliados dos americanos, que os aliados ganhassem. Por quê? Porque os aliados dependiam muito dos empréstimos financeiros que os americanos tinham feito para eles, e se os aliados perdessem, eles não iam pagar. Então os Estados Unidos iriam levar um calote. No fim das contas, essa motivação econômica também foi importante para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra, né, foi uma pressão a mais na Alemanha. Só que o que motivou o fim da guerra não foi nenhuma vitória avassaladora de um dos lados, mas sobretudo na Alemanha, mais do que nos outros países, havia um cansaço da guerra, né? A guerra é um esforço nacional muito grande. Havia carestia de alimentos, de gêneros básicos de vida. Então foi se criando um clima interno nós queremos que a guerra acabe. E isso foi contaminando o exército, de forma que em muitos lugares os soldados não queriam mais saber de lutar. Muitos deles se rendiam sem lutar aos inimigos, né? E no fim os alemães e os austríacos, exauridos pela guerra, eles tentaram um acordo de paz com os aliados, fizeram um armistício, e quando foram negociar, no fim das contas fizeram o Tratado de Versalhes na França, que acabou humilhando a Alemanha, porque os exércitos alemães ainda estavam intactos, né? Quando fez o armistício, as negociações de paz, os exércitos voltaram para casa, né? Mas os aliados quiseram culpar a Alemanha de todas as agressões e impuseram uma pena, uma multa gigantesca que os alemães não conseguiam pagar, né? Então o país ficou mergulhado no caos, a monarquia caiu, o imperador se exilou na Holanda,
E a Primeira Guerra termina, portanto, com a vitória dos aliados, que anexam aquela região da Alsácia-Lorena também, que estava na mão dos alemães. E os alemães saem da guerra humilhados pelas outras potências, né? E é esse sentimento de humilhação que Hitler, né, vai explorar para subir ao poder com o Partido Nazista e depois deflagrar a Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos nesse período entre as guerras, né, o surgimento das grandes ideologias, o nazismo, o fascismo e o comunismo, que se desenvolve na União Soviética, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Bem, a Segunda Guerra Mundial, ela é, como disseram vários historiadores, a continuação da primeira, embora muito mais mortífera, embora muito mais motivada ideologicamente, né? Nós temos o imperialismo hitlerista, que vai, sob o pretexto de conquistar espaço vital para os alemães se desenvolverem como nação, vai querer conquistar os territórios do leste, né? Aquilo que era a Polônia. Polônia era um país antigo, na verdade, mas que durante muito tempo tinha sido anexado ao território russo e voltar a ser independente no fim da Primeira Guerra Mundial. Então a França tinha uma aliança com a Polônia, né? Eles sempre foram muito ligados culturalmente, esses dois países. E aí Hitler, depois de ter anexado a Áustria, a Alemanha, através de uma ampla infiltração do Partido Nazista na Áustria. A Áustria tinha deixado de ser um império no fim da Primeira Guerra Mundial, era uma república, tinha se transformado numa república. E de tal forma também foi contaminada pelas ideias nazistas, que fizeram um referendo no qual os austríacos, né, aceitaram a unificação com a Alemanha. Depois a Alemanha reivindicou partes da Tchecoslováquia, né, e no fim, né, no dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia e subjugaram a Polônia assim, muito rápido. O exército polonês era muito primário. O exército alemão tinha se desenvolvido com muitos tanques, né? O tanque era uma invenção aliada na Primeira Guerra Mundial, e que os alemães incorporaram no seu exército, fizeram aquela chamada Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, que é uma ofensiva total com avião, tanques motorizados, né, veículos motorizados, e conseguiram uma vitória muito rápida sobre a Polônia. Antes da invasão, os alemães tinham feito um acordo com a União Soviética, um acordo secreto, um pacto de não agressão, que na verdade o pacto de não agressão entre os dois países era público, só que havia cláusulas secretas que permitiam a partilha da Polônia. Então já se previa esse movimento na guerra. Então Hitler invadia metade da Polônia, a União Soviética iria invadir a outra metade, a parte leste, e a Polônia foi dizimada muito rapidamente, suas defesas. Depois, e quando o Hitler invadiu a Polônia, 2 dias depois, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A guerra novamente teve 2 frontes, o fronte leste, no qual os alemães invadiram a Rússia em 41, né, quebrando o acordo de não agressão. Na frente leste eles invadiram a Holanda, a Bélgica, a França. A Espanha permaneceu neutra, Espanha, Portugal, alguns países permaneceram neutros na guerra, Espanha, Portugal, Suíça, Suécia. Outros se aliaram ao eixo, que se formou, né, a Alemanha, Itália e Japão, de países imperialistas. E os alemães
portanto invadiram vários desses países. Os italianos os ajudaram na invasão, em algumas invasões, sobretudo na região dos Balcãs, no sul da Europa, onde fica os países aqueles mesmos países que causaram a Primeira Guerra Mundial, né? A Sérvia, Bósnia, Croácia, Bulgária, etc. Então o conflito europeu rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, nas colônias francesas, inglesas. O Egito era colônia inglesa, a Palestina era colônia inglesa, a Índia é colônia inglesa, o Vietnã era colônia francesa. Todos esses países acabaram de uma forma ou de outra se envolvendo na guerra, porque enquanto a Itália e a Alemanha invadiam esses países na Europa, o Japão invadia todas as ilhas, né, do Oceano Pacífico, que não eram de sua posse, e os litorais do Extremo Oriente, na China, na Coreia, regiões ali de Singapura, Taiwan, até ilhas perto da Austrália. Até que em 1941 que foi um ano crucial para a guerra, né, com a entrada dos Estados Unidos, né, com o bombardeio de Pearl Harbor, que é um arquipélago americano no Oceano Pacífico, é um estado americano. E aí os Estados Unidos entraram também na guerra. A guerra, né, foi altamente mortífera, bem mais mortífera do que a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que 55 milhões de pessoas morreram, entre civis e militares. Nós tivemos o fenômeno do Holocausto Judeu, né, no qual os alemães, depois de começarem a prender os judeus em campos de concentração, eles queriam livrar a Europa, na Alemanha e a Europa, da presença dos judeus. Cogitaram extraditá-los para a região de Madagascar, a ilha de Madagascar, na África. E no fim das contas, os judeus que não conseguiam emigrar da Alemanha acabaram sendo presos em campos de concentração, que depois tornaram alguns deles campos de morte. Nos campos de concentração reinavam condições subhumanas de existência. Mas não era o objetivo fundamental matar as pessoas. As pessoas morriam, muitas pessoas morriam nos campos de concentração, eram lugares horríveis, né? Mas 6 desses campos se transformaram em campos de morte, no qual os judeus eram sistematicamente eliminados, né? Inventaram as câmaras de gás, no qual os judeus morreram, né, aos milhões, né? Então, no total, 6 milhões de judeus acabaram sendo mortos, aproximadamente, né? Estima-se que 1,5 milhão tenha sido fuzilado simplesmente no começo da guerra e durante a invasão da Rússia. Por volta de 3 milhões tenham morrido nos campos de morte, uma verdadeira indústria da morte. E 1,5 milhão teria morrido nas marchas forçadas que os alemães forçavam, né, os judeus e outros prisioneiros. Não só os judeus eram prisioneiros, muitos católicos, testemunhos de Jeová, homossexuais, várias categorias eram também perseguidas, né? Nós temos os casos, né, famosos entre nós de Santa Edith Stein, que era judia de nascimento, depois converteu-se ao cristianismo, que quando foi presa estava na Holanda, num Carmelo na Holanda, e sendo de raça judia, ela foi requisitada, né, para ser presa pelos alemães. E o caso também do padre Maximiano Kolbe, que não era judeu, mas estava preso no campo de concentração e se ofereceu para morrer no lugar de um prisioneiro. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai terminar com a vitória dos aliados, né? A Rússia se alia à Inglaterra, à França, aos Estados Unidos. No fim da guerra, eles fazem um tribunal para julgar os principais líderes nazistas, o Tribunal de Nuremberg, e depois vários outros julgamentos para julgar oficiais nazistas de menor escalão. E no fim da guerra nós temos o surgimento de duas potências, né, que
tomam a dianteira muito à frente de todas as outras, que é os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. É claro que a União Soviética ainda era um país, né? O comunismo nunca dá certo de verdade em um país, né? Mas provisoriamente deu certo ali na União Soviética, porque os soviéticos venceram a guerra, e venceram a guerra com a ajuda econômica americana. Os Estados Unidos encheram de dólares, de armas, os russos, para que os russos enfrentassem os alemães. No fim das contas, a Rússia saiu fortalecida, né, da guerra. E os Estados Unidos, como uma grande potência, né, líder do mundo ocidental, das democracias capitalistas, enquanto a Rússia era campeã, né, dos países comunistas, que aos poucos foram se proliferando, sobretudo aqueles que estavam sob a sua esfera de influência no leste da Europa. Então, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, todos os países, todas as repúblicas dentro ali da União Soviética, Ucrânia, Bielorrússia, etc. Todos esses se tornaram países comunistas. E alguns outros no Ocidente, em alguns lugares da África, em Angola, por exemplo, aqui em Cuba. E nós entramos no período da Guerra Fria, né, que vai durar do fim da Segunda Guerra, em 1945, até a queda da União Soviética em 1990. Essa Guerra Fria, né, justamente em contraposição à Guerra Quente, às vias de fato, se dava justamente porque os vários conflitos regionais, eles eram quase sempre ligados a uma dessas duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Eles sempre estavam por trás dos lados dos conflitos regionais. Então, por exemplo, nós tivemos a Guerra da Coreia em 1953. Então, os Estados Unidos e o Japão apoiaram a Coreia do Sul, e a Rússia, a União Soviética, apoiou a Coreia do Norte. No fim, eles entraram em acordo, o país ficou dividido, cada um viveu a sua vida do seu jeito, embora com tensões. Então, a Coreia do Sul, aliada dos países democráticos capitalistas, enquanto a Coreia do Norte é uma ditadura comunista. Tivemos a Revolução na China, a Revolução de 49, que colocou os comunistas de Mao Tse Tung no poder. E é de mencionar também que nos vários lugares onde os países comunistas se tornaram comunistas, né, onde houve revoluções, acontecia genocídios, né, a 3x4. Como vocês devem se lembrar do documentário que assistiram na semana passada, a história soviética, né, sempre que os comunistas chegam ao poder, eles eliminam imediatamente 10% da população para fazer uma reestruturação da sociedade. E depois eles vão modificando as estruturas, tentando modificar as estruturas para tentar fazer a sua sociedade comunista. E todas essas tentativas de reestruturação social acabaram em genocídio, né? Sobretudo na China, onde também devido à grande concentração populacional, nós tivemos 60 milhões de mortos. Tivemos na Rússia 30 milhões de mortos aproximadamente. Um número menor de mortos em Cuba, estima-se 100 mil, né, opositores do regime comunista devem ter sido mortos. Em alguns países da África, né, e também nós tivemos outro caso de tensão, que dessa vez envolveu diretamente os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, que é uma confusão, né, que tinha sido feita pelos franceses, que eram os colonizadores daquela região, e acabou que os Estados Unidos acabaram se envolvendo na questão, e depois, por influência da mídia esquerdista americana, os Estados Unidos acabaram, a opinião pública fez com que os Estados Unidos se retirassem da guerra do Vietnã, então é considerado como uma derrota, né, dos Estados Unidos, e aquela região toda se tornou comunista, né, Vietnã e o vizinho Camboja. No Camboja, os comunistas tomaram o poder e fizeram um dos piores genocídios, se a gente considerar per capita, da história
da humanidade, talvez o pior, né, dada a concentração, né? Se estima-se de 1 a 3 milhões de mortos num país de 10 milhões de habitantes, ou seja, de 20 a 30% da população teria sido assassinada pelo governo comunista do Camboja, né? Foi uma das piores ditaduras do século XX, e isso em plenos anos 70, tá? De 75 a 79, sob o aplauso, né, e o silêncio diante do genocídio das elites esquerdistas, né, nos Estados Unidos e na Europa, né? No Camboja, a capital, que era uma cidade assim, metropolita, né, cosmopolita e tal, a cidade foi esvaziada, os habitantes da cidade eram levados para os campos, houve uma agrarização do país, todo mundo tinha que trabalhar nos campos, nos arrozais, né? As pessoas que tinham óculos, por exemplo, eram vistas como inimigo do povo, porque sabiam ler. Então eram fuziladas só porque tinham óculos, para vocês terem uma ideia da loucura, né? E o próprio regime comunista do Vietnã foi que pôs fim a essa ditadura lá do Camboja. O Vietnã invadiu o Camboja, tirou o Partido Comunista do Camboja lá do poder e colocou um outro regime comunista mais brando, né? Então foi um grande genocídio. Um outro genocídio, já que a gente está falando disso, né, aconteceu o último grande genocídio que se tem notícia, embora outros menores ainda aconteçam aqui e acolá, foi o de Ruanda, na África, né? Ruanda é um país no centro da África, na região central da África, e dizem que haviam duas etnias inimigas, os Tutsi e os... esqueci o nome da outra etnia. E aí fizeram uma guerra civil, e uma etnia que estava com mais poder, né, acabou matando, né, mais de 1 milhão de pessoas no espaço de um ano. Isso em 1994. Há quem diga que uma dessas etnias foi instigada por elementos da teologia da libertação. Eu precisaria de fontes para confirmar isso daí, né? Mas foi um negócio assim, sangrento, um negócio absurdo, né? Que as pessoas saíam com facão, né? Às vezes tinham vizinhos de etnias diferentes e os vizinhos foram instigados a matar uns aos outros com facão na rua. Um negócio grotesco. Bem, em 1990 a União Soviética cai de podre, né? Isso é o que geralmente se diz. Embora outros historiadores digam que a União Soviética ela já estava num processo de auto-reforma, para que, caindo a União Soviética, né, o processo de progressismo, né, do avanço do progressismo no mundo, na Rússia, mas no mundo inteiro, ele se tornasse mais cultural, mais subterrâneo, não tanto político-econômico, né? Então nós vamos ter, a partir dos anos 90, né, uma Rússia que tenta entrar, né, no rol das democracias. Temos um período com o presidente Boris Yeltsin, que é um período de tentativa de democracia, de se achar a Rússia como democracia, mas a história inteira da Rússia foi uma história de absolutismo, ditadura. Então, 300 anos de dinastia Romanov, depois Revolução Russa, ditadura do proletariado, né? Esse breve interregno de 8 anos do presidente Yeltsin, e depois chega o Putin no poder no ano 2000, está aí até hoje, né? É um verdadeiro ditador, né? Eleições acontecem na Rússia, mas todas elas com cartas marcadas. O Putin nunca vai perder, a não ser que se dê um golpe de Estado, que é muito pouco provável, porque os vários opositores já tentaram de diversas formas e não conseguiram. Nós temos surgindo, né, a partir dos anos 90, né, com o fim dessa bipolaridade do mundo entre Rússia e Estados Unidos, nós temos, por outro lado, o surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência,
né? Mas dentro dos Estados Unidos há muitos elementos das ideologias, né? E aí nós notamos 3 grandes planos de dominação mundial. A gente sai de um mundo bipolar, uma Guerra Fria, para um mundo no qual outros grupos, outros elementos vão tentar buscar o poder, né? E aí nós temos esses 3 planos de dominação mundial que a gente consegue enxergar de alguma forma, que é o plano globalista, né? Nós temos um processo de globalização, que é diferente de globalismo. Globalização é, né, a abolição, digamos assim, das fronteiras econômicas, as coisas todas passam a ser vistas a partir do ponto de vista do mundo inteiro, né? Há menos nacionalismo. Mas você tem um globalismo que é um movimento feito por elites capitalistas que vão tentar impor um controle mundial segundo a sua ideologia, uma ideologia progressista, né? Que o centro dessa ação são a ONU e as grandes fortunas, os grandes grupos econômicos nos Estados Unidos, na Europa, que na verdade já são do mundo inteiro, né? Então, toda essa tentativa de ideologia de gênero, a questão do gaysismo, todas essas doutrinas identitárias, de identidades específicas, feminismo, né? Isso tudo vem no bojo do globalismo. Ao mesmo tempo, você tem um outro plano de dominação global, que é o herdeiro do plano comunista, que é o esquema russo-chinês. Então, não há mais... O comunismo na China, né, é auto-evidente, né? Ninguém nega que a China é um país comunista, embora tenha crescido economicamente ao adotar a economia capitalista. Mas o governo, né, o modo de estruturação política continua sendo comunista. Eles perceberam que só o comunismo ele não gera riqueza, né? Só gera miséria. Só o capitalismo gera riqueza. Então eles pegaram o elemento econômico do capitalismo, né, dissociado do elemento político, a democracia, e juntaram com o elemento político do lado do comunismo, e deu certo. Muito dinheiro investido lá pelas potências ocidentais, criaram esse monstro industrial que é a China hoje, mas um país comunista, um país que persegue, um país onde não há liberdade, etc. E essa mesma ideologia dos chineses, ela ainda continua na Rússia. O Vladimir Putin, ele é um herdeiro da ideologia comunista, né? Embora ele não se assuma como comunista diretamente, né? Mas ele elogia Stalin, né? Que foi o pior tirano comunista da União Soviética. E ele se coloca como um rei absoluto, um czar, o novo czar da Rússia, né? Então o velho plano comunista ali, que também se aproveita dessas ideologias identitárias, ou ele se desenvolve nessas ideologias identitárias, que são o desenvolvimento do marxismo cultural. Isso também interessa eles têm um plano de dominação global, né? Através tanto do elemento militar quanto do elemento econômico, através do poderio da China. E finalmente nós temos um outro plano de dominação mundial, que é o plano islâmico, né? Nós temos um enriquecimento dos países islâmicos por causa da questão do petróleo, e uma radicalização, né, de uma oposição ao Ocidente, né? E aí nós começamos a ter, a partir dos anos do fim dos anos 90 para cá, o fenômeno do terrorismo, dos radicais muçulmanos. Mas não só o terrorismo, né, que causa essa, o terrorismo é um braço da jihad, que é a guerra santa, dos fiéis muçulmanos contra os infiéis, que são todos os outros, que eles identificam como o cristianismo, o ocidente cristão. O ocidente que não é mais cristão, nós sabemos, mas que se manifesta também, sobretudo, na emigração. Eles querem que o mundo inteiro esteja sob dominação do Islã. A palavra Islã significa submissão.
Eles querem que o mundo inteiro esteja sob submissão, a submissão de Allah. Então, um plano de dominação global que envolve hoje em dia, sobretudo, uma arma poderosa que eles têm, que é a imigração e a alta natalidade que eles têm. Então, a Europa cristã não existe mais, a Europa pagã, né, está passando uma Europa pós-moderna. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi reconstruída e mergulhou num ciclo de prosperidade muito grande, mas esse ciclo de prosperidade sem Deus vai causar o vazio existencial. Então o fato é que a maioria dos países europeus começou a entrar em natalidade negativa, então nascem menos crianças do que morrem pessoas, ou seja, as populações vão paulatinamente diminuindo. E esse processo tem sido estancado por causa da emigração muçulmana para a Europa. Então estima-se que em poucos anos, né, na França, talvez na Inglaterra, na Alemanha, os muçulmanos se tornem maioria. E quando você se torna maioria, você tem um poder para impor a sua ideologia ou a sua visão de mundo, etc. Então essas duas armas que os muçulmanos têm de dominação, né? A imigração e a guerra, o terrorismo, a jihad propriamente dito, certo? Bom, isso aqui foi um resumo, um tsunami de informações, mas coisas que a gente poderia destacar do século XX. O século XX é rico em fatos, em desdobramentos e em conhecimento, né, que a gente pode extrair, mas eu espero que isso possa ter dado uma geral para vocês. É uma coisa, para terminar ainda, uma coisa que aplicar na questão da igreja, nós tivemos o acontecimento central da igreja no século XX, que é o Concílio Vaticano II. Muitas interpretações diferentes se dão ao concílio, aos documentos do concílio, né? Interpretações ortodoxas e heterodoxas. Nós temos o surgimento da teologia de libertação, mais ou menos naquela época, né? A teologia de libertação, que é uma tentativa de colocar o substrato da filosofia ou da sociologia marxista por baixo da teologia cristã, né? Então, assim como eu tenho na filosofia platônica o substrato da teologia agostiniana, eu tenho o substrato de Aristóteles sobre a teologia de São Tomás. Então, a gente pode ter que a teologia da libertação é um substrato, né, marxista sobre a teologia cristã, né? E uma tentativa de ideologização, de politização da fé, que causou, né, não só, mas causou, ajudou a causar em grande parte a crise da igreja no século XX. Né? Então, o abandono da fé de países que antes eram cristãos, na sua maioria, e hoje são pagãos, que renegam a fé. E muita gente, claro, põe a culpa no concílio. Né? De certo modo, o concílio ele foi conivente com essa abertura, esse sentimento de abertura às ideias do tempo, às ideias modernas, contra a tradição, contra as coisas antigas. Ideia revolucionária, né? A revolução é justamente isso, a tentativa de romper com o passado e criar algo novo. Mas isso é uma coisa que é contrária à natureza humana, né? O inventar tudo do zero. Não, a gente precisa da tradição, precisa da continuidade para que possa mudar aquilo que não está bom. A gente precisa ter como parâmetro, né, os tempos passados, voltar a eles quando for necessário, andar para frente quando for necessário, mas sem nunca perder essa baliza, né? esse farol. Bom, então é isso, eu espero que tenha sido útil para vocês, né? Vocês podem depois, sobre esses diversos temas que a gente passou, vocês podem fazer perguntas e a gente pode depois desenvolver alguma coisa que vocês tenham curiosidade. Eu posso dar indicações de material para vocês complementarem. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.